Chegamos! Ô, glória! Eita glória! Povo lindo! Estamos aqui na rádio Única Mix. Mix. Rádio que só cresce no Brasil e no mundo. Como vocês estão? Belezinha? Só vitória, só dando glória? Meu querido, minha querida, olha, nos permita entrar e fazer parte desse momento na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família, o teu lar, a tua casa. E aonde você pôr as mãos, abençoado será e próspero será, viu? Quem vos fala é o Ed Crente. Ei, sou eu. Estamos aqui na Rádio Única Mix, fazendo o podcast da Conde. E aí, vamos que vamos. E ao meu lado está aqui o reverendo, Eita, o meu amigo, evangelista Felipe Coelho. Graça e paz, povo de Deus. Pastor Ed, é uma bênção, é uma honra estar aqui com você em mais um podcast que nós fazemos juntos, né? Já é o segundo. Já é o segundo. O primeiro foi na tua casa, né? Foi no dia do meu aniversário. Dia do teu aniversário, é bênção. Pensa, gente, mais de 200 pessoas lá no culto. Olha, foi bênção. Foi bênção, foi bênção. E lá nós participamos do The Up na Sua Fé. E hoje nós estamos tendo o privilégio de estarmos aqui juntos no podcast da Conde. Né? Já mandar aquele abraço para o nosso irmão Luiz, né? Lá da Galeria Conde de Sarzeda, para nossa irmã Tânia. Senhor Luiz, doutor Luiz, bênção. doutora Tânia. Deus e a abençoe. doutora Grazi também. A doutora Grazi. batendo continência para vocês. Tem divisórios, tem divisórios. É uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser bênção, porque a convidada de hoje é uma bênção. É uma benção, mas vamos falar também do sonoplasta, né? O Ricardo tá ali dominando a mesa, né? Tá ali nos ajudando, nos auxiliando. Que Deus abençoe sua vida, Ricardo, meu querido. Ó, se tudo der certo no podcast, é porque os apresentadores são bons. Mas se der errado, a culpa é do Ricardo. Não, a culpa é do Ricardo. Não, faz não que ele derruba a gente. Vamos apresentar a nossa convidada? Vamos lá. É uma pessoa que, olha, pensa uma mulher influente. Ela é doutora. Doutora. Já fiquei sabendo, é pastora. É pastora. É ministra. Olha, ministra. É benção, hein? É benção pura. E assim, vou apresentar a doutora Valéria Lima. Graça e paz, pastora. A senhora prefere que eu chame doutora, pastora? Valéria Lima, como que a senhora quer que chame? Como você achar melhor. Pastora. Pastora Valéria? Pastora Valéria. Minha pastora, é um prazer, é uma honra poder receber a senhora aqui conosco. Que Deus abençoe no podcast da Conde, que estamos agora para muita gente, viu? Muita gente está acompanhando a gente aqui nas redes sociais. É uma alegria, irmão Ed, Pastor Ed, que eu sempre te chamei, Pastor Ed, Evangelista Felipe, participar desse podcast. Obrigado pelo convite. E eu tenho certeza que esse podcast será muito produtivo e será muito alegre, muito legal para todo mundo que vai ouvir, que vai participar nessa noite. Coisa linda, porque assim, hoje o festival, né, da cultura cristã, nós estamos falando sobre a cultura cristã no mundo, né? E o tema hoje, a participação do cristão na cultura e na sociedade. Na cultura cristã e na sociedade. E a cultura cristã, ela cresce cada dia mais, cada ano que passa alcança mais ainda pessoas. Coisa linda, né? Eu costumo dizer, sabe, doutora, né, pastor, que a cultura cristã, ela simplesmente é o quê? É o nosso estilo de vida. E como nós cristãos somos maioria no nosso país, então a cultura cristã ela é intrínseca no país. Não tem como separar a cultura brasileira da cultura cristã, tendo em vista que nós, como cristãos, somos maioria no nosso país, né? E o tema hoje está fervendo. Vai ser benção. Não está fervendo que nem lá no calor, não, mas está quente, tá bênção pura. Então já vamos entrar nesse tema? Vamos entrar no tema porque a hora já está correndo. Já está correndo. Temos uma horinha aí, vamos aproveitar o máximo da doutora e da pastora que está aqui com a gente. Gente, compartilha, divulga, fala que o tema hoje está bênção pura, sobre cultura cristã, você vai aprender muitos dados que nós tivemos que pesquisar, estudar para trazer notícia quentinha, fresquinha para tu aí, tá bom? Divulga aí. E aproveitar que nós temos uma pessoa que conhece do assunto, né? Uma pessoa que estudou sobre isso, né? Advogada, né? Doutora, pastora, né? Pensa como que, olha, conhece no profundo aí o tema.
Vamos lá, entrar no tema. Doutora Valéria, pode começar suas considerações iniciais sobre esse assunto tão importante que nós acreditamos, né? O que a doutora pode começar falando sobre a participação do cristão na cultura e na sociedade? Bom, inicialmente eu queria apenas dar um conceito aqui, né? Porque, na realidade, primeiro eu acho que a gente teria que definir o que é cultura, né? E não separar, assim, a cultura cristã da cultura como um todo. Perfeito. Porque eu acho que a cultura cristã, ela tá tão... enraizada, tá tão, assim, intrinsecamente colocada dentro da nossa sociedade, que até é difícil você separar, você dividir. Verdade. Porque a gente conseguiu o nosso espaço na sociedade, né? Então, não é verdade? O cristão já conseguiu se posicionar. Hoje, o cristão, que, por exemplo, da área da música, ele não é mais o cristão que faz aquela música de fundo de quintal, não o grupo Fundo de Quintal. Vamos dar um abraço para eles, o pessoal do Fundo de Quintal. Que Deus abençoe vocês, viu? Hoje, o músico, né, que faz a música gospel, por exemplo, ele já faz uma música gospel em grande estilo, com produtores de alto nível. Então, a música cristã, ela faz parte da cultura e não é mais uma música cristã, uma música gospel de Só segunda categoria. Ela é premiada, ela faz parte, ela está no mesmo nível dos cantores seculares. Então, a nossa cultura, ela faz parte daquilo que a gente é, do que nós somos, né? Verdade. E nela está o que regula a nossa convivência, né? Que está dentro daquilo da nossa comunicação e está na sociedade. Então, ela está dentro daquilo que a gente é. Ela está envolvida com aquilo que a gente é. E é interessante isso porque a música gospel, antigamente, não era tão valorizada assim como é hoje. É tanto que na Conde Mendes de Sarzetos ali tinha algumas gravadoras que na época eram muito frequentadas, né? Mas depois, pelo crescimento da cultura cristã, gravadoras seculares começaram a ir atrás dos cantores do mundo gospel, porque eles viram que o povo é um povo que é participante da música, da cultura, do desenvolvimento do cristianismo. Antigamente, pastor Ed, a música cristã ela era restrita ao templo. Né? Isso. Ela era restrita ao cantar entre as quatro paredes do templo. Aquela música sacra. Mas aí, com o passar do tempo, por exemplo, hoje, a maior premiação musical do mundo, o Grammy, ele tem o Grammy focado para música cristã. Então, hoje ela tem uma categoria específica. Uma cantora que... Então, tem uma categoria específica do Grammy que é voltado para música gospel. E ó, então, nós estamos chegando, viu, Grammy? Nós estamos chegando, viu? Te aguarda aí que nós estamos chegando. Por que eu estou dizendo? Para a gente ver o reconhecimento que a música cristã, a música gospel, ela tem tido não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E é isso que a doutora está falando sobre isso. Reconhecimento por causa da qualidade musical. Perfeito. Então, a gente pode notar que a cultura cristã ela vem se destacando pela qualidade das pessoas que vêm praticando as suas áreas, né, nas suas áreas de atuação. Então, a cultura cristã não é mais aquela cultura cristã de segunda categoria, de segunda classe. É uma cultura cristã já muito mais qualificada. Voltada então, já para... com o avanço da tecnologia, com a especialização, com o avanço também, com o estudo, com a qualificação, os cristãos começaram também a se qualificar. Isso aí é louvável, porque antes, por exemplo, um pregador não tinha necessidade disso, não estudava tanto, não se especializava tanto. Hoje o pregador já estuda, há muitos anos já vem acontecendo isso, né? E é um interessante que muitas pessoas que hoje cantam no secular, eles começaram cantando na igreja, no grupo, no coral, ou nas crianças, ou nos adolescentes, mocidades, ou grupo de irmãs, ou de varões. Nós falamos aí do Grammy, né? Duas cantoras mundialmente conhecidas, né? A Whitney Houston. Ela começou na igreja, aquela Mariah Carey, lá, não sei falar o nome da mulher, começou na igreja. Elvis começou na igreja. Então tem muitos músicos de expressão. A igreja é um celeiro, né? Exato, de talentos, né? De talentos, né? De estrelas, né? Para o mundo todo. Mas sabe, doutora, eu acho que eu vou um pouquinho além, né? Porque quando a gente fala de cultura cristã, a doutora começou falando uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente tem que começar
a desmistificar isso, né? Uhum. Porque cultura não é cultura, Cultura é né? cultura. E se a gente parar para analisar, a cultura cristã, ela não começou agora. Uhum. Ela vem há muito tempo, né, séculos e séculos atrás, ela já influenciava a sociedade, né? E eu gostaria de ver aqui que a doutora pode falar um pouquinho sobre isso, né? Essa É. influência da cultura ao longo dos séculos, ao longo da história, né? Na realidade, a gente vê que o cristianismo, ele veio mudar a história, né? O cristianismo mudou o mundo. Nós somos mais de 2 bilhões Você tem de os dados cristãos. precisos, aí você pode passar para a gente. Os dados são muito importantes. 2 bilhões, mais de 2 bilhões Um terço da sociedade de mundial. cristãos. Então, imagina só. É Esse muita gente. mercado que só cresce a cada ano. Só o povo pentecostal, o povo que é os protestantes, que é os pentecostais, que é os terra, os labareda, Manto. os manto, são 593 milhões de protestantes. É muito crente. É muito É crente muito crente. para dar glória e aleluia. Agora eu tenho que falar isso, desculpa. Mais de 500 milhões, né? Jesus com 12 que seguiram ele ali, Mudou o mundo. mudou a história da humanidade. E chegamos nesse número. Igreja, é hora dos 500 milhões se manifestar, de fazer mais uma revolução nesse mundo, né? Então o que eu vejo assim é que com a fundação do cristianismo, o mundo sofreu um impacto assim significativo. E no decorrer da história, o cristianismo passou a ser uma religião mundial. Verdade. E esse impacto foi tão grande que, através do cristianismo, a gente teve, por exemplo, a valorização do indivíduo. Então, muitos países adotaram valores e princípios cristãos para, por exemplo, inserirem esses valores nas suas constituições. O conceito de dignidade humana veio do cristianismo. Então, para você ver a importância do cristianismo para a humanidade. Então, os nossos valores são muito importantes para toda a humanidade. Não tem nenhuma religião no mundo que tenha os valores que nós temos. Porque os nossos valores preservam a humanidade. Verdade. Não tem valores como, por exemplo, amor ao próximo, que é um dos nossos valores, que preserve a humanidade como os nossos. Porque olho por olho e dente por dente, isso era no Antigo Testamento, mas Jesus Cristo veio para derrubar essa noção. A lei, ela caiu, e agora Jesus veio para trazer valores e princípios que vão fazer com que a sociedade seja uma sociedade melhor. Então, o cristianismo mudou totalmente a história. Ele mudou não somente a história, mas mudou a cultura, mudou a maneira das pessoas se relacionarem. E é uma coisa muito assim, tão real, que nós vemos pessoas que antes não tinha religião, era uma pessoa que estava procurando ainda se identificar com alguma coisa, mas quando elas conheceram, né, o cristianismo, Cristo, aceitou a Cristo, ela tinha uma vida totalmente errada, e daqui a pouco ela começou a, né, Se ajustando. se ajustando, né, tem que saber falar, se ajustando, e foi pessoa que depois cresceu, progrediu de uma tal maneira, porque ela entendeu o real motivo, que foi Cristo. Cristo, ele veio para mudar a vida das pessoas, não deixar as pessoas nas mesmices, com as mesmas coisas, com as mesmas situações. E é tanto que, se nós olharmos dentro da Bíblia mesmo, fala sobre isso. Quando o Cristo nos chamou, foi para anunciar boas novas. Boas notícias. Que é boas notícias. Né? Algo novo, aí é coisa boa, que veio para trazer uma transformação mundialmente. Tanto que se a gente, outra coisa interessante que a gente pode ver é o calendário greco-romano, é o calendário mais utilizado no mundo, né? E ele é dividido como? Antes E depois de Cristo. Tal foi o impacto da pessoa de Jesus Cristo ao longo da história da humanidade, que trouxe essa mudança, né, do calendário mais reconhecido no mundo, ele ser dividido antes e depois de Cristo, né, doutora? Marcou a história, né? Marcou a história. E dentre esses valores, doutora, que nós vemos que mudou a história... Os valores. Isso é impactante, a mudança de valores, porque às vezes assim, as pessoas que
Vou pegar aqui um exemplo. Pessoas que enganavam, Não enganam mais. não enganam mais. Que mentiam, já não mente mais. Que roubavam, já não pode roubar mais, porque já sabe que há uma palavra ali de Cristo dizendo: os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então já é uma preocupação. Espera aí, então se eu roubar, eu já sei que eu vou estar fora da lista aí, preparado para a impulsão. Então já vou ter que me autopoliciar, como se diz, Vigiar mesmo, né? vigiar em todos os sentidos para que eu possa, né, ter o direito da salvação e a vida eterna, que é a conduta, a mudança de conduta, que é os valores. E eu queria aproveitar e perguntar para a doutora, né? Na visão da doutora, quais são esses principais valores cristãos aí que fez essa diferença e continuam fazendo ao longo da história? Bom, os principais valores cristãos, eles são crença em um Deus Criador, respeito e amor ao próximo, valorização da família e respeito ao corpo como templo do Espírito Santo. Então, se você tiver esses 4 princípios cristãos como prioridade na tua vida, você pode estar em qualquer esfera da sociedade, e se você respeitar esses princípios, você pode se relacionar em qualquer uma das esferas, você vai se dar bem. Sim. Porque se você amar a Deus, se você tiver Deus como o Senhor da tua vida, se você amar e respeitar o próximo, se você valorizar a família, se você respeitar o teu corpo como templo do Espírito Santo, você pode conviver em qualquer lugar. Você vai continuar dando um bom testemunho. Isso é interessante. Eu costumo dizer, doutora, que na escala de prioridade, né? Que nós devemos ter, tudo na vida a gente tem que ter as prioridades. Nós temos que definir nossas prioridades, né? E 5 aspectos que eu costumo dizer para grupo de pastores, né, de amigos. Primeiro, Deus sobre todas as coisas. Isso é inegável, não tem como, né? Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, segundo, eu. Porque como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Você tem que se amar primeiro. Você tem que se amar primeiro para poder amar o próximo. E não é ser egoísta, né? Não, não é ser egoísta. Você se valorizar para poder saber o valor que tem o próximo. Porque ninguém dá o que não tem. Né? Então, primeiro, Deus sobre todas as coisas. Eu me amar como ser humano, reconhecer o meu valor para poder valorizar o meu próximo. Sim. E quem que é o meu próximo mais próximo? A minha família. Sim. Né? Então, Deus primeiro. Segundo, eu mesmo, até porque a salvação é individual. Terceiro, a minha família. Uhum. Quarto, o meu trabalho, porque eu, como provedor da casa, eu tenho que manter a minha família, que é a minha primeira igreja, né, que é a minha primeira eclésia. E tá na Bíblia. Tem que trabalhar, né? Essa então, coisa de... Aí eu tenho que manter a minha eclésia, que é a minha primeira igreja, que é a minha casa, a minha família. E, em quinto lugar, a igreja como um templo. Né? Porque o que nós temos visto hoje? Por causa de inversão de valores, nós temos visto situações que acabam não dando muito certo. Filhos de pastores que se desviam, né? Famílias que são destruídas e se jogam a culpa na igreja. Né? Mas não é a igreja. São escala de valores colocados de maneira equivocada. Né? Então nós temos partilhado isso. Isso são princípios, né? Baseado no que é priorizar, né? É priorizar os princípios, os valores que a doutora acabou de falar, né? Que é Deus, né? A doutora poderia repetir Deus sobre todas as coisas? Não, ter Deus, né, como seu criador, né? E Senhor. Deus, amar ao próximo, né? Amar e respeitar ao próximo. Valorização da família e respeito ao seu corpo como templo do Espírito Santo. Isso é poderoso. Mas esse é um tema, o templo do Espírito Santo, se nós olharmos, eu vou falar, né? Antigamente, eu ia para os bailes, fazer aquela bagunça toda. Eu não respeitava o templo. Eu não cuidava do templo. Mas aí eu entendi da importância de eu ser o templo do Espírito Santo. Aí já tem opa, já não posso ir em qualquer lugar, já não posso fazer qualquer coisa. Eu tenho que me policiar, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu não quero morar numa casa suja, bagunçada, por que o Espírito Santo vai ter que morar? É uma coisa que já vem na consciência. Que é em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20. 19 e 20. Que fala, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo de Deus? Sim. É coisa linda. E uma coisa importante também
é que quando você tem essa visão, né, dessa prioridade que você colocou e você respeita esses princípios, né, que todo cristão deveria respeitar, você pratica aquilo que Jesus falou em Mateus 5, 14 a 16. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu acho que o cristão na sociedade, né, e na cultura, seja ela cristã ou não importa, vivendo na sociedade, ele tem um papel, ele tem uma função, ele tem uma missão. Ele tem que ser sal e ele tem que ser luz. Agora eu vou Você apimentar. me permite ler o texto? É isso que eu ia falar para a senhora. Para a senhora até... qual é o papel fundamental? Porque às vezes a gente ouve de uma forma, mas a gente não entende na sua totalidade qual é a importância, a nossa importância. Então, permite ler o texto? Sim. Até eu anotei aqui para ficar mais fácil do que trazer a Bíblia. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, foi Jesus, já deixou colocadas, né? Quais devem ser as nossas ações diante da sociedade. Verdade. E Jesus aqui no Evangelho de Mateus, ele nos dá uma missão, sermos luz em nossa sociedade e em todo lugar que a gente estiver. Aí eu pego assim, essa fala, né, da pastora, que nós não podemos nem ser muito e nem ser pouco. Nós temos que ser na medida certa, o tempero. Se a luz for muito forte, ela cega as pessoas. Se ela for muito fraca, ela leva a pessoa a cometer algum tipo de erro. Né? Eu coloco assim, nós somos a luz do mundo. Se eu for fraco, uma luz fraca, as pessoas não vão me enxergar ou não vou ser apropriado para clarear o ambiente, para que a pessoa venha enxergar. Olha a responsabilidade que nós temos aí, os cristãos têm. E a gente vê aqui, só para eu completar aqui o raciocínio, que as respostas para as questões da nossa vida atuais, sejam elas quais forem, todas elas estão na Bíblia Sagrada. A gente, como cristão... Repete isso, por gentileza, que isso vai ficar gravado. Todas as respostas que nós precisamos para responder às questões da nossa vida, todas elas estão na Bíblia Sagrada. E quando você encontra as respostas aqui, você sente assim que você realmente encontrou a solução que você precisava. Verdade. Como que o cristão deve se portar na sociedade? Qual o papel do cristão na sociedade? Ele deve ser sal e luz. Quem falou isso não foi a Valéria, não foi o Ed, não foi o Felipe. Quem falou isso foi Jesus. É muito mais fácil, porque eu não venho aqui como coach, como advogada, como especialista em dar palestra para mulheres. Eu venho aqui como uma pessoa seguidora de Jesus, discípula de Jesus, que aprendo com ele. A base, né? A senhora vem com a base, porque aquilo que é o fundamento. Quando eu quero saber como eu devo me portar na política, com as minhas amigas, com as pessoas, eu olho para a Bíblia. E aqui Jesus está dizendo para mim, seja sal e seja luz. Aí pegamos um exemplo. Aqui ele está dizendo para mim, a tarefa fundamental que você tem que fazer, você tem que expandir o reino de Deus aqui na terra, sendo sal e sendo luz para as pessoas. E como que eu faço isso? Eu tenho que fazer apenas pregando o evangelho? Também. Mas eu tenho que fazer com as minhas obras, com as minhas ações, com a minha conduta, com as minhas atitudes. E como eu faço isso? Mantendo e respeitando aqueles princípios que eu falei. Daí as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim, nossa, realmente, através dessas ações eu vejo que você é cristã. Vejo que de fato você é um cristão. Vejo que de fato você é uma cristã. Então você é sal e você é luz. E a gente tem que mostrar para as pessoas o quanto nós temos a nossa vida mudada. O quanto nós somos felizes depois que nós conhecemos a Jesus. Verdade. E temos exemplos, né? Se nós olharmos em todas as esferas da política, do mundo, nós vemos exemplos. Desde o Antigo Testamento, José, né, que ele ficou lá na terra do Egito, Daniel,
E vamos colocando vários outros aí que a gente pode entrar aqui e falar a noite toda, mas essa até para ver como que o papel fundamental. Daniel, ele era o conselheiro do rei. O rei pedia conselho a ele. Faraó não viu ninguém que tinha o espírito de excelência, que é o Espírito Santo de Deus, que poderia estar ali coordenando, né, ali sobre os trigos para o povo do Egito e para outros povos virem comprar. Olha só, foi o primeiro-ministro da fazenda, da agricultura, melhor dizendo, Então aí é um cristão que deu exemplo. Porque na sociedade, na sociedade. na cultura da sua época. É. Ele estava envolvido na cultura da sua época sendo cristão. Sim, E daí vem aquele questionamento que a gente estava conversando antes de iniciar o programa. O cristão pode ser cristão mesmo numa sociedade que não é cristã? Pode. Sim, pode. E deve. Porque Deve. o que Jesus fez com a gente? Com a gente estava no mundo, certo? Porque Sim. eu não nasci numa família convertida. Então ele me tirou do mundo, me purificou, me limpou, me santificou, enfim, fez toda a obra completa na minha vida. Depois ele não me deixou trancada dentro da igreja. Depois ele me devolveu para o mundo, me enviou para o mundo, para lá no mundo eu fazer a diferença. E é isso que Deus faz na nossa vida. É que nem um Né? exemplo. Ele nos tira do mundo, depois nos devolve para o mundo. No sentido lógico, não para a gente ficar no mundo, Para vivendo no mostrar a mundo. transformação. Para a gente poder lá no mundo pregar o evangelho, impactar a vida das pessoas. E agora a gente volta para o mundo diferente. Diferente. E até, acho que eu estava falando para vocês naquela hora, que tem um livro do John Stott, que é um grande, né, teólogo, que ele escreveu O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E ele nos ensina nesse livro, eu tenho esse livro em casa, como a gente deve se posicionar diante dos desafios da nossa vida, né? Quando se trata de temas delicados da vida cristã. Como, por exemplo, política, diversidade, aborto, tensão social. Como o cristão deve se posicionar? Porque às vezes a gente, como cristão, fala assim, vamos orar. Mas tem temas que a gente não pode só orar. Temos Você tem que que falar. dar a sua opinião, você tem que se posicionar, você tem que opinar, você tem que levantar bandeira, você tem que ir para a rua, você tem que levantar. Se você é um caso de Daniel, no caso de José, você tem que estar atuante, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. De repente você pode ser um deputado, pode ser um prefeito, pode ser um ministro. Você tem que estar no lugar certo para você poder se colocar no lugar que Deus quer que você esteja. Porque, de repente, se você não tiver, Deus vai levar... É você que tinha que estar. Daí, se você não está, de repente, o outro vai ser usado pelo inimigo para fazer aquilo que era você que tinha que fazer. E Porque interessante. as leis não são feitas pela pessoa comum. Elas são feitas por legisladores. Então, de repente, Deus quer usar cristãos para fazer as leis, entendeu? Então, o que eu vejo é que a igreja, ela não pode ter um posicionamento, uma discussão rasa sobre esses assuntos. Ela tem que se envolver nessas questões contemporâneas e não ficar apenas falando, nós vamos orar, vamos orar, vamos aquilo. orar. Ela ora, mas ela age, Toma entendeu? Atitude. Na própria palavra que a doutora leu, quando o senhor fala, né, que ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama, né, do alqueire, né, mas pega e coloca no velador. Né? Ela levanta, é até engraçado, o termo vai levantar alguém para algum cargo, né? Então a pessoa é levantada. O velador, o que era? Era uma estrutura que ficava no alto, onde se colocava a lamparina de óleo, que era a lâmpada da época, se colocava o fogo. Então você tinha que levantar aquela lamparina lá em cima para que ela pudesse Trazer luz para o o ambiente inteiro. Quando hoje o cristão é levantado para algum cargo de relevância, olha só o que Deus faz. Deus coloca a pessoa em destaque. E um detalhe. Né? Para quê? Para que através desse destaque, dessa posição de destaque, ele possa influenciar todos aqueles que estão debaixo daquela esfera. É o que até a doutora falou, a pastora falou. Quando ela
não nasceu num berço cristão evangélico. Deus tirou ela, né? Ela veio para o cristianismo e Deus preparou e colocou Deus de volta. preparou ela e depois introduziu ela novamente na onde ele queria para que ela pudesse Sim. ser útil. Que nem um exemplo. O rapaz de Gadara que estava endemoniado e ele ficava na onde era sepulcros, no cemitério. Mas quando ele encontrou a Jesus, ele foi liberto. Aí ele queria vir com Jesus no barco. Aí Jesus falou, não, Volta. vai lá, volta para os teus e conte da grande misericórdia que Deus usou para contigo. E conte para ele o que aconteceu, as boas novas. Ele foi o primeiro missionário enviado por Cristo a uma cidade, 10 cidades, as Decápolis. E ali ele fez, só ele revolucionou aqueles 10 lugares. E revolucionou que as pessoas viram que o antes e o depois. Peraí, mas você não era o doido que ficava atacando pedra, que comia coisa morta, coisa podre, coisa estragada? Não, mas eu tive um encontro com Jesus. Jesus me libertou, me preparou para vir falar para vocês das boas novas. E eu vejo assim, hoje, doutora, eu acompanho muito a política. Eu gosto da política. Eu não tenho, assim, veia para ser político, vereador, deputado, não tenho. Mas eu gosto da política. Eu vejo como que a política hoje se faz necessário ter pessoas representando o cristianismo. Hoje a bancada evangélica, ela cresceu, né? Nessa última eleição que teve, foi a maioria, teve uma boa parte, uma boa votação. Muitos deles foram reeleitos e muitos entraram agora. E o quanto isso foi fundamental. Cristo levantou pessoas, preparou e colocou ali para defender causas que fala contra o aborto, que nós somos contra o aborto, somos contra a legalização das drogas. E eu falo por quê. As drogas, eu posso falar com propriedade, porque por 15 anos eu faço trabalho social em Cracolândias. Muitas das vezes nós recebemos ligações de mães, pais, esposas, esposos, filhos, ligando para ir buscar a mãe, ou pai, ou filho que está na biqueira, que está ameaçado de morte porque está devendo. Destrói toda a família, desestrutura emocionalmente, tudo, em tudo. Psicológico, financeiro, em tudo. E vemos hoje pessoas querendo a legalização, mas aí é uma coisa que a gente... Para um assunto, outro podcast. Mas assim, para ver a importância de termos pessoas representando ali... Nas diversas áreas da sociedade, né? História, entendeu? Então, o que eu vejo que é importante é que é necessário agora, essa convocação, sabe? Para o pensamento crítico e também para o engajamento das pessoas a partir das verdades das Escrituras. Então, se você começa a ter um pensamento crítico e começa a se engajar a partir da verdade, das verdades das Escrituras, claro, você consegue manter-se envolvido nas questões sociais, você consegue trabalhar nas diversas esferas da sociedade e exercer um papel de relevância. Não tem nenhum problema. E uma coisa interessante, fazendo isso também, se seguir os princípios que foram deixados pelo Senhor, manter um caráter, uma ética e uma moral de acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras. Porque nós vemos muito hoje, é triste até, quando você escuta, todo pastor é bandido. Né? Dói quando a gente escuta isso de comentário de algum amigo que não é cristão. Por quê? Porque a gente sabe que não é. Porém, alguns dos nossos líderes, por atitudes erradas, acabam deixando uma brecha para que pessoas possam fazer esse tipo de comentário. Nós sabemos que é um comentário errado. Por quê? Até porque essa pessoa não conhece todos os pastores. Então ela não tem como ela falar. Todos os pastores são bandidos, até porque ela não conhece. A maioria... Não, a maioria é. Não tem como, só para entender, porque você não conhece a maioria. Só para entender né? aqui, colocar aqui assim bem claro.
o cristão, o cristianismo, a igreja evangélica, faz um trabalho social em muitas comunidades que o político não entra, que o poder público não entra. Era onde eu ia chegar. Aonde Cristo nos enviou para fazer o quê? A obra. Então, é onde eu ia chegar. Porque o que acontece? Apesar de tudo isso que se fala dos A pastores, importância. só que a igreja ela tem um papel social tão grande, tão grande, radical. né? Porque a mudança de vida é real. O evangelho não é uma historinha. O evangelho transforma vidas. Transforma. Né? Por exemplo, nós entrevistamos o Flávio no nosso podcast, no outro podcast, né? Que ele conta o testemunho dele. Ele era bandido, ladrão de cargo, hoje não é mais. Não, ele era súbito. E hoje não é mais, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que mudaram de vida, né? Aí o pessoal fala, mas aquele ali, não sei o quê. Não, a igreja, ela realiza o papel que o poder público deveria fazer e não faz. Mas isso é o quê? É viver esses princípios. E não recebe nenhuma verba do governo. Isso é o quê? Nem municipal, nem estadual, nem federal. É para ver a importância que é pessoas que ali ajudam na necessidade. Temos uma família que está precisando de uma cesta básica. Um traz 1 quilo de uma coisa, vai ajudando, quando vai ver, montou uma cesta básica e supriu aquela família. Coisa que muitas das vezes, para entrar num sistema do governo, demora-se muita burocracia. Mas graças a Deus... Que Deus tem levantado pessoas Exatamente. maravilhosas que entenderam o ID de Jesus. Porque Mateus 25 também fala sobre... Mateus 35, verso 35, fala sobre: tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio. E não me deste, né? Que vestir. Tive preso, não fosse me ver. Tive doente, não fosse me visitar. Uma coisa interessante, pastor. Por exemplo, área social. O Festival da Cultura Cristã, né? Ele foi possível porque Deus levantou pessoas, né? Como, por exemplo, o vereador Sansão Pereira, que fizeram uma lei, né? Aprovando o dia do Festival da Cultura Cristã na Conde de Sarzedas. Isso abriu precedentes para que verbas da prefeitura possam ser investidas em projetos da igreja. Né? E foi constituído com essa lei que todo segundo sábado de julho é o dia municipal do Festival da Cultura Cristã. Então ficou aprovado por lei. Isso abre um precedente, por quê? Porque é um cristão ou um grupo de cristãos que estão exercendo esse papel na sociedade, cumprindo, né? Uma pessoa comum não pode fazer uma lei. Que uma pessoa comum não poderia fazer. É isso que eu estou dizendo. E Deus tem colocado pessoas... Se cada um exercer o seu papel onde Deus o colocou. Porque eu costumo sempre dizer uma coisa. A gente tem que dar fruto onde Deus nos semeou. Verdade. Porque cada um, Deus tem um propósito em determinado local. Porque, de repente, você não foi chamado para ser um político, você foi chamado para ser alguém que vai trabalhar na área social. Então, produza fruto onde Deus te colocou. Lá você vai ser útil, você vai resgatar vidas, você vai dar significado para a vida de muitas pessoas, como o senhor acabou de colocar. Mas se você foi chamado para trabalhar na política, dê fruto lá. Ajude a criar bons frutos, ajude a criar leis que vão ajudar os cristãos, não só os cristãos, mas as pessoas, os munícipes da tua cidade. Mas aí que está, o evangélico mesmo, ele não trabalha só para os cristãos, entenda. Trabalha para a população, porque em geral. Porque o vereador, o deputado, ele é eleito pelo povo, então ele não vai fazer lei somente para os cristãos. Natural que ele tem o seu colégio eleitoral, ele tem as suas bandeiras voltadas para determinada classe, mas enfim, ele não vai defender somente aquelas pessoas. Ele vai trabalhar para toda a comunidade. Ele vai trabalhar para o bem do povo, para o bem comum. Então, eu acho que as pessoas têm que cumprir o seu papel e os cristãos, onde eles estiverem, eles têm que ser bênção, eles têm que promover o reino de Deus. E o reino de Deus é cumprir esse papel, entendeu? É você poder abençoar as pessoas, fazer o bem, é você amar o próximo. Está vendo como os princípios estão aí sempre em voga? Sim. Você amar o próximo, você mostrar que Deus existe, você valorizar a família, você pregar essas verdades através das suas obras. Porque às vezes as pessoas, elas pregam muito, mas elas mostram pouco o que elas pregam, né? Porque a fé, ela honra a Deus, mas eu tenho que mostrar as obras para que as pessoas possam... A obra sem fé é morta. A fé sem obras é morta. Eu tenho que mostrar
a minha fé para as pessoas. Eu tenho que mostrar minhas obras para as pessoas e minha fé para Deus. Isso. Porque quando as pessoas me veem, elas não veem a minha fé, elas veem as minhas obras, entendeu? Então a fé me justifica diante de Deus e as obras me justificam diante dos homens. Então é assim que funciona. É por isso que Gandhi, né? Gandhi, nossa, um dos nomes mais exaltados aí da humanidade, ele virou uma certa feita e falou que ele se apaixonou por Cristo, mas se decepcionou com os cristãos. Porque ele via que a doutrina cristã era uma doutrina poderosa. Só que ele olhava para os cristãos e não viam a prática daquela fé, a prática daquela doutrina aplicada na prática, na vida, né? No cotidiano das pessoas. Por isso que eu acredito, a gente está falando de cultura, que a cultura ela deve ser levada cativa ao senhorio de Cristo. A cultura não foi feita para promover-se. Não, eu quero falar para as demais Sim, religiões, entendeu? Sim. A cultura, ela foi feita e ela pode ser levada, qualquer cultura, ela pode ser levada para Cristo. Eu posso glorificar a Cristo através do teatro, através das danças, através da música, do louvor, da literatura, de qualquer ramo da cultura. Eu posso pregar o evangelho, Sim. É isso que eu quero dizer. Ela não é exclusividade de determinado segmento. É porque às vezes o evangélico não se apodera daquela ramificação, então vem uma outra religião e se apodera. Daí ele diz, não, essa cultura é nossa. Entendeu? Então, o que eu vejo é que a gente não pode falar, não, isso aqui é santo, isso aqui não é santo. Não, durante muito tempo, por exemplo, a gente dizia que a televisão não era de Deus. Não era. Entendeu? Não era. Daí o que aconteceu? A gente colocou a televisão como sendo do diabo, né? Então deixamos que o diabo tomasse conta da televisão. Deixamos o adversário. O adversário. Daí ele tomou mesmo conta da televisão. Então o adversário cresceu e dominou as emissoras e muitos programas de televisão. E depois de algum tempo, graças a Deus, na década de 80 para cá, a igreja despertou e viu que era importante o uso da televisão para poder levar o evangelho para as pessoas. E olha como foi importante. Quantas pessoas foram salvas através da televisão? Mas posso dizer uma coisa ainda, doutor? Começou pelo Silas Mas ainda não aprendeu a lição. E temos, assim, grandes pessoas que foram o ícone, né? O Silas Malafaia, que foi um dos que logo grandes pastores que Billy Graham, despertaram para isso. Né? Por quê? Eu sei que a gente não precisa da televisão para poder pregar o evangelho. Só que se a gente quer alcançar grandes massas, a gente precisa de um veículo com a modernidade que alcance grandes massas. Aqui mesmo, a rádio aqui, Única Mix, ela tem uma audiência muito grande. Então, é uma ferramenta. Agora, a cultura cristã. Se hoje em dia o podcast está sendo utilizado para poder levar tantos assuntos, de vez em quando eu fico lá fuçando para ver como que se faz, o que o pessoal tem discutido no podcast. Eles discutem tantas besteiras, tantos assuntos fúteis, e eu vejo não traz benefício nenhum. Eu vejo lá milhões de pessoas discutindo que tem cachorro, que tem relógio, que tem marca, que tem tatuagem e não sei o que lá. Ai, como que você fala? Tantas besteiras, tem milhões de seguidores ali comentando as besteiras que as pessoas falam e comentam. Os MCs, as pessoas ricas que têm casa, que têm carro. E eu falo, como que as pessoas têm coragem de parar para ouvir essas pessoas falarem essas besteiras? Por que a gente cristão não avança? Porque a gente tem conteúdo. E mais do que conteúdo e conhecimento, a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a gente prega a palavra, quando a gente leva o ensinamento, quando a gente leva um conteúdo, não só um conteúdo bíblico, mas também dados, informações, conhecimento, sabedoria que Deus dá para nós, para a gente que está aqui, o Espírito Santo vai convencendo aquela pessoa que ouve, e aquela pessoa que ouve pode ser convertida através do nosso podcast. E olha que interessante, quando eu falo que a igreja ela teve um despertar na época da TV, mas não aprendeu direito a lição, porque com a internet foi a mesma coisa. Uhum. No começo a internet era coisa do diabo, tal, e muitas outras
entraram na internet. Aí era, era Orkut. E hoje continua. Por quê? Hoje a igreja já entrou para a internet, despertou para essa era digital. A gente vê várias igrejas transmitindo culto, tal, fazendo um monte de coisa online. Agora, o novo que surgiu, inteligência artificial. Né? Inteligência artificial. Nós estamos desenvolvendo, até porque, vou isso, nós estamos desenvolvendo... 5G, né? Nós no Multiverso Gospel, nós temos um projeto e nós estamos desenvolvendo uma inteligência artificial cristã. Né? Por quê? Às vezes você faz uma pesquisa na internet, o resultado vem com conteúdos que não são cristãos. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa no Bard, uma inteligência artificial chamada Bard, perguntando os maiores escritores cristãos dos últimos 3 séculos. Aí a resposta veio C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos do século XX, um contemporâneo dele, que é o Tolkien, que é um cristão... E a pesquisa foi cristãos evangélicos. Aí apareceu o Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, que é o escritor católico, Nada a ver. já fugiu da pesquisa, e apareceu o Paulo Coelho, que é espiritista, né? Que não tem nada a ver com o cristianismo evangélico, que foi a pesquisa que nós fizemos. Então, o que nós entendemos ali? Que a inteligência artificial ela não está preparada para o nosso público cristão. Então, nós decidimos criar uma inteligência artificial cristã. Direcionada ao nosso público cristão. Sabe o que eu escutei dos pastores? Irmão, você vai estar ajudando na preparação da vinda do anticristo. Né? Eu escutei muito isso. Mas por quê? É a cultura cristã crescendo, usando a ferramenta que está. A tecnologia a serviço do reino. Né? Aí é que está a importância de termos eventos informativos. Podcast como esse, né? Palestras, esclarecimentos. Quer ver um evento que sempre que leva muita gente, uma massa muito grande, a Expo Cristã, que leva muita gente. Tá na hora de voltar essa exposição, hein? 2025 vai voltar. Aí. Temos também a Marcha para Jesus, que leva muita gente. Inclusive, vai ter agora em Guarulhos, dia 9 de dezembro. Vai ser muito bom, que leva muita gente. Dia 15 foi em Ferraz. E foi uma bênção. Em Jundiaí, foi uma bênção. Foi duas aí, Marcha para Jesus. E também agora, o Festival da Cultura Cristã, que leva muita gente. Mas por que esses eventos? Só para colocar um cantor? Não, é para mostrar a cultura, a importância do evangelho se mostrar quem ele é realmente e levantar a bandeira. Olha, Cristo vive, eu sou de Cristo, eu tenho meu segmento, estou aqui apoiando a causa. Que é para a rua, mostrar quem nós somos. Né? A igreja é para isso, não é para ficar só em 4 paredes, é para ir ao mundo e mostrar quem é Cristo através das nossas vidas. Nós poderíamos resumir cultura, doutor. Se eu estiver errado, a doutora pode me corrigir, mas nós poderíamos resumir a palavra cultura como estilo de vida. É um estilo de vida. Né? Porque a cultura ela é o que vai reger o nosso estilo de vida. E isso que nós cristãos devemos colocar no nosso dia a dia, seja como advogada, seja como publicitário, seja como pastor, né? Sabia que a maior, o povo cristão, né, eles têm um consumo muito grande em alimentos. E muitos mercados, grandes redes, começaram a perceber isso. Já estão meio que já formando uma forma de recepcionar melhor os cristãos. Cristão não bebe, não fuma. Não bebe, não fuma. Mas come que é uma beleza. Pensa na comida que quando a gente se reúne, dá lugar na terra. E não só nisso, nas vestimentas. Sim. Até hoje, você vê, antigamente, roupas era só de um estilo. Hoje já tem estilistas, pessoas que trabalham para o mundo cristão, para a cultura cristã. Surgimento de várias lojas de moda cristã, né? Isso. Moda evangélica. Moda evangélica. Até carros, lojas de carros com nome cristãos e voltado para o público cristão. É o Shaddai Veículos, Adonai Veículos. Você entendeu? Então, escolas, né? Escolas. Escola por princípios cristãos, gente, tem tudo, né? Temos uma que a gente conhece, que até a faculdade, a Mackenzie. É presbiteriana. É presbiteriana. E é uma das referências no Brasil e fora do Brasil. Para ver como que o cristianismo, a cultura cristã, está tão enraizada, tão assim, impregnada na gente, que aonde nós vamos, você vai sempre ver pessoas cristãs falando da fé, falando daquilo que elas tiveram
o conhecimento. E hoje nós temos excelentes médicos, advogados, juízes, promotores, pessoas que se empenharam naquilo e hoje são referências porque eles são cristãos. Na cidade de Guarulhos, nós temos um exemplo. O vice-prefeito, o professor Jesus Freitas, ele foi o primeiro vice-prefeito negro e cristão. Interessante. E tem feito um trabalho, né? Um trabalho excelente, com louvor. E assim, além disso, ele foi presidente da Câmara. Ele foi presidente da Câmara, vereador 2 vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito e secretário de Cultura. E hoje é secretário de Cultura. Para você ver como que é que Deus ele faz. A pessoa se preparou, não esqueceu as suas origens, a sua raiz, a sua base. Mantém os princípios. E está fazendo um trabalho relevantíssimo. E as pessoas, eu vejo pessoas vindo de fora para reconhecer o trabalho dele. É tanto que nós vemos, né, os noticiários sobre os políticos e falam assim, olha, pessoas chegam para mim, pessoas que não são de outras religiões, mas são amigos, pessoas que eu converso, colegas. Fred, vou votar em fulano, porque eu vi que ele fez um bom trabalho. Temos também a doutora a Vanessa. A esposa dele, Vanessa de Jesus, que é uma vereadora que ela tem feito um grande trabalho no meio da política ali, como vereadora. Ela não prega o evangelho, ela exerce o papel como vereadora, fazendo leis, defendendo a sociedade, levando projetos voltados para a mulher. E eles não atendem só para o empreendedorismo, atendem todas as pessoas. Todas as pessoas. Eles vão em lugares que antes era esquecido por muitos políticos, né? Muitos esqueceram. Hoje eles estão fazendo um papel fundamental. E é isso que eu quero frisar, né? O cristão, ele tem que estar inserido na cultura e na sociedade. Ele não pode ficar isolado, ele tem que ter o seu pensamento crítico, ele tem que se engajar dentro da sociedade, sempre respeitando a estrutura e as verdades bíblicas. Se ele tiver essa postura, a gente vai crescer muito mais e o reino de Deus vai ser propagado aqui na Terra. Mas sabe o que eu vejo, doutora? Ao longo da história, se a gente parar para ver, a doutrina cristã ela foi enraizada. Porque quando a gente fala de 2 bilhões de cristãos ao redor da Terra, nós não estamos falando apenas dos cristãos evangélicos, né, conhecidos aí como protestantes. Os países. Mas também cristãos católicos, tudo aquilo. Se a gente parar para ver, só no nosso país, por exemplo, a maioria dos feriados que nós temos são feriados, embora não sejam evangélicos, mas são cristãos. Que é o dia de São João, São Pedro, São Paulo, Natal tem a ver com a gente, Páscoa. Então são feriados cristãos, tradicionalmente cristãos. Né? Então se a gente vai ver ao longo da história, quando a gente fala de moral, né, todo o princípio moral que nós temos hoje, que rege a nossa sociedade, ele é baseado, historicamente, no modelo judaico-cristão, que veio através dos 10 mandamentos. Então, por que não pode roubar? Né? Não pode roubar porque é pecado. Então, isso veio ao longo da história e se tornou lei, porque viu que matar é crime, se tornou crime, mas tudo foi baseado nesse princípio moral e ético, né, que veio do cristianismo, né? Veio da Bíblia. Da Bíblia. E a doutora, como advogada, né, o que a doutora pode acrescentar sobre isso que eu estou falando? E alguns exemplos, né? Que já estamos acabando. Já estamos acabando. Gente ir pro final aí. Não, segura eu acho que talvez não dê pra gente entrar assim para falar do direito romano, tal, porque a gente tem pouco tempo. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito da importância do protestantismo no mundo, né? A reforma protestante, ela foi muito importante para as nações do mundo. Ela mudou a história das nações. As nações de origem protestantes, né, de origem protestante, como Estados Unidos, Suécia, Suíça, Dinamarca e Reino Unido, elas tendem a apresentar indicadores sociais de educação, renda per capita, IDH, superiores, em média, a países de predominância católica, como Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e Polônia. E os muçulmanos também. Para a gente ver
como foi importante, como foi determinante o protestantismo para o mundo. Então, quem abraçou o protestantismo mudou a história da sua nação. Se deu bem. Se deu bem. Então, Resumindo, tá provado no mundo que ser protestante, que professar o cristianismo, melhora a qualidade de vida da nação. Tem uma bênção especial, não só para a pessoa, mas para a nação. Provado que o cristianismo muda a história do mundo. E é bíblico, né? E é bíblico. Bendito seja. Bendito. Feliz a nação Feliz cujo a Deus é o nação Senhor. cujo Deus é o Senhor. Então, eu acredito que a nossa nação, ela vai ter uma grande colheita. Ela vai ter uma grande revolução no que tange ao evangelismo. E nós podemos ser protagonistas dessa mudança. Eu acredito nisso. Doutora, tá acabando, tá chegando ao final. 2 minutinhos, povo lindo. Deixa as considerações finais, doutora. Aqui. Eu quero só agradecer. Espero que tenha sido produtivo. Espero que tenha sido bom para as pessoas que ouviram. Agradeço Sim. aqui o convite, pastor Ed, evangelista Felipe, ao Ricardo que fez aqui a nossa produção. Muito obrigada. E é uma alegria poder ter participado desse Deixar podcast com você. contatos. O meu contato está lá no @ValeriaLimaG12, é o meu Instagram. Qualquer coisa pode me seguir lá e falar lá no... No direct. As pessoas vão direct. querer ter mais informação, porque, né? Sim. Pode falar comigo no direct. Amém. Pastor Ed, é uma bênção, né? Agradecer também aí pela oportunidade, pelo convite. Agradecer a Tânia, ao Luiz. Né? Não estava previsto para eu vir hoje, né? Mas foi uma bênção. Né? E também eu quero agradecer a Tânia e o Luiz por terem oportunizado, né, esse Estarmos momento aqui, aqui, né? Porque uma das coisas que eu mais amo fazer é falar de Deus. Quer me deixar feliz? Me convida para falar de Deus. Não necessariamente num podcast, num bate-papo tipo de roda, de amigo. Falar de Deus é o melhor que tem. Falar tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Ei, povo lindo. Marca aí já na sua agenda, viu? A partir da segundo sábado de julho, estaremos com o Festival da Cultura Cristã. Você é o nosso convidado, viu? E, ó, segue aqui, ó, temos aí, ó, nas redes sociais, Ed Crente, Ed Carlos Nunes, separado ali o Ed do Carlos, mas tá tudo em cima, estamos dando glória e vamos pra cima. Pode deixar minha rede também, aproveitando? Pode deixar a rede social. É só entrar lá, Multiverso Gospel, no YouTube, no Instagram, e tamo lá. Um beijo no coração. Ei, crente! Tchau, beijo no coração. Fica com Deus.